Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje estamos aqui com a doutora Regina Lemos, que me ajuda sempre na parte aí de família. A gente sempre trabalha junto quando tem uma questão de família, questão de união estável. Então, todas essas dúvidas que vocês tiverem, né, nessa parte aí de família, de separação, de testamento, divórcio, a gente passa aí, a doutora Regina trabalha com a gente, e trabalha comigo, e a gente passa para ela essas dúvidas. Então, se você quiser mandar algum e-mail com essas questões, pode mandar que eu vou encaminhar para a doutora Regina. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, doutora Tatiana. Então, doutora, vamos aproveitar a sua presença aqui no programa para esclarecer para os ouvintes, porque o que acontece? Às vezes, muita gente tá trabalhando, tá lá, tem o marido é aposentado e essa pessoa ela não formalizou, ela mora só com a pessoa, não tem documento, não tem conta do mesmo domicílio que esse marido, né, que esse companheiro, e aí essa pessoa vem a falecer. Então, o que acontece? Fica muito difícil. A gente tem um trabalho árduo para comprovar essa união estável. Então, doutora, qual a dica que você dá aí para essas pessoas para que elas possam comprovar que elas moram, porque hoje em dia não são todas as pessoas que formalizam, que casam. Então, as pessoas simplesmente começam a ter um relacionamento, quando vai ver já está morando junto, aí vai passando, amanhã eu vejo, amanhã eu formalizo, amanhã eu resolvo, aí quando vai ver acontece algum problema e não tem como comprovar. Qual a dica que a doutora dá para essas pessoas? Então, quando aconteceu o problema e a pessoa precisa provar a união estável, daí só judicialmente. O correto é que você, antes de que aconteça alguma coisa, você vá até o cartório com o seu cônjuge e comprove a união estável. Porque daí é muito mais fácil. E o que vai precisar no cartório? O que é bom levar para que possa comprovar aí essa união estável? É só as duas pessoas irem lá e fazer uma declaração de união estável. É fácil, simples, e se acontecer alguma coisa com o outro no decorrer da vida, está tudo registrado, é muito mais viável. Gente, olha só que bacana. Então, isso vai facilitar e muito a sua vida. Por quê? Porque já está formalizado. Olha, eu moro há tantos anos com fulano. Não é que você precisa casar, você só vai formalizar porque é um documento a mais para comprovar perante o INSS que você tem aquele direito, que você pode pedir a pensão por morte porque você realmente morava com essa pessoa. Porque é uma confusão, às vezes a pessoa não tem documento, precisa de testemunha, você nomeia testemunha, na hora a testemunha some. Então, não vamos facilitar tudo que a gente puder fazer para deixar assim tudo regular. É muito importante, porque na hora, depois que acontece, você fala, a gente vê assim casos diários de pessoas reclamando, ai, mas poxa vida, porque a gente entende, às vezes o cônjuge, ele não quer casar. Fala, não, eu não vou casar, porque casar é uma coisa para a vida, é uma coisa muito séria, mas formalize, deixa isso e a sua dependência econômica. Então, guarde, tenha uma conta conjunta com essa pessoa, é importante você ter essa conta conjunta. Se você tiver mesmo domicílio, então a conta de luz no seu nome, a conta de gás no nome dele, é importante, porque aí comprova que na data do óbito vocês moravam junto.
Então, tudo isso são cuidados que a gente orienta as pessoas, porque na hora que acontece, aí procura doutora Regina, doutora Tatiana, aí você tem que fazer um trabalho muito mais complexo do que se tiver lá já regularizado, é muito mais fácil. Tá? Então, essa questão, às vezes também, doutora, a gente vê a pessoa ainda é casada, tem um vínculo de casamento, não desfez esse vínculo e já está morando com outra pessoa. Aí vem a falecer, aí fica aquela confusão, porque a ex-mulher quer tirar a atual, porque fala que a atual não morava, que era a ex, que era a mulher. Olha a confusão. E também o que acontece? Os nossos tribunais, eles olham assim, eles não veem com bons olhos essa questão. Então, neste caso, né, é bom regularizar, é bom fazer já o divórcio da pessoa, já deixar tudo direitinho e fazer esse termo que você está residindo com a pessoa. Porque a pessoa está morando com você, mas ainda é casado, isso vai complicar. Então, a gente já está numa época de reforma da Previdência. A gente já está numa época que as pessoas, elas já precisam tomar muito cuidado. Então, por exemplo, contribuições em atraso. Eu trabalhei num determinado período, tá? Trabalhei no escritório, vamos supor, de advocacia, e esse meu chefe não recolheu as minhas contribuições. Aí eu vou lá no INSS e falo, INSS, calcula aí para mim de 1999 a 2005, quanto que eu tenho que pagar? Aí o INSS vai lá e calcula, Tatiana, aqui nesse período você pode pagar 40 mil reais. Aí eu pago esses 40 mil reais, só que depois eu não consigo comprovar que eu trabalhei nesse escritório. Aí sabe o que o INSS faz? Ele vai falar para mim, Tatiana, sinto muito, mas esse período que você pagou aí 40 mil reais não vai entrar na contagem. Você fala, poxa, mas como é que não vai entrar na contagem se eu vim aqui, você fez o cálculo? Pois é, mas você não conseguiu comprovar que você estava trabalhando. Então, olha a confusão. Você paga, a gente tem o caso aqui do empresário que ele perdeu 40 mil reais, ele recolheu 4 anos em atraso para poder se aposentar agora, antes da reforma da Previdência. E aí ele foi no INSS e falaram que era só fazer o pagamento dos 4 anos em atraso e estaria tudo certo. Aí, confiante, ele pediu para o INSS emitir a guia e fez o pagamento. Mais de 40 mil à vista. Você acha que ele conseguiu se aposentar? Não, claro que não. Porque na hora que ele fez o pedido, os 4 anos pagos em atraso não foram considerados para aposentadoria. O que faltou para os 4 anos contar para aposentadoria é justamente ele comprovar que ele trabalhou esse período. Então, ele precisa comprovar que ele trabalhou, ele precisa comprovar que... E no caso desse empresário, ele tinha uma empresa aberta, só que a questão é, a empresa, eles estão alegando que a empresa está sem atividades, que a empresa não estava tendo lucro, e a gente está alegando que não, mas o INSS não aceitou. Bom, outra coisa que você precisa tomar cuidado é pagar contribuições quando você não era responsável pelo recolhimento delas. Que é isso justamente que eu falei. Eu trabalhei no escritório, a pessoa não pagou, esse exemplo que eu estava dando. Então, vamos supor, a Maria trabalhou numa empresa, né? A empresa registrou a Maria em carteira de 2000 a 2002. A Maria tinha o registro. Só que a Maria, na hora que ela foi se aposentar, esses 2 anos não constam. O patrão dela não pagou. Então, quem era responsável por fazer essas contribuições na época? Era justamente o patrão da Maria. Então, esse patrão da Maria que deveria ter recolhido. Então, você precisa comprovar, a Maria vai ter que comprovar o quê? Que ela trabalhava para ele. Então, você comprova, aí você entra com uma ação. Tá? A Maria precisa entrar com uma ação contra o INSS, porque o INSS é que deveria fiscalizar, ele que deveria fazer a fiscalização da Maria, da relação do patrão da Maria com o INSS. Então, ele deveria ser fiscalizado. Então, se ele não pagou, o INSS não fiscalizou, agora a Maria não vai poder ser punida, tá? Por quê? Porque você não pode punir a pessoa indevidamente, porque quem era a obrigação de recolher era justamente do patrão. O patrão tinha que recolher e o INSS fiscalizar. Então, não teve fiscalização, não aconteceu nada.
a Maria entra com uma ação e o juiz concede. Se comprovar o tempo que ela trabalhou, vai ser concedido esse período. Agora, o que não pode é você sair pagando. Você pega, sai correndo, vai pagando. E aí, o que acontece depois? O INSS não aceita. Aí você tem que entrar, durante 5 anos, você tem um prazo de 5 anos para você entrar pedindo a devolução para a Receita Federal, porque a Receita Federal que fiscaliza o INSS. Então, a Receita Federal que vai fiscalizar e ela vai recolher, aí você vai pedir de volta o que você pagou indevidamente. E aí você vai demorar anos para receber e não vai ter aquele período contado. Então, todo cuidado é pouco. Primeiro, você, antes de pagar, você comprova que você trabalhou. Depois que você pagou, depois que você comprovou o trabalho, tá tudo certo, aí você paga, tá? Mas por isso que eu sempre falo, cuidado para não recolher, porque depois que recolhe, é difícil. Então, primeiro comprova. Comprovou, tá tudo direitinho? Aí você recolhe os atrasados. Porque a gente vê muitos casos de pessoas que recolhem e depois esse período não é considerado. Uma outra questão que a gente tem, não é, doutora? As ações trabalhistas. Ações trabalhistas, a pessoa vai, ganha a ação, o patrão não recolhe. Aí, aquele período, não é, que a gente vê? O patrão não recolhe. Injustiças, né? Injustiças. Então, o que acontece? Aí você acha que você ganhou a causa, esse dinheiro vai ser... Ou, ainda que o patrão recolha, que vai ser imediatamente reconhecido pelo INSS. Agora, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, a Justiça do Trabalho e a Justiça Previdenciária, elas são independentes. Então, se você recolher um vínculo na Justiça do Trabalho ou reconhecer um salário maior que o registrado, você precisa pedir expressamente para o INSS considerar esses períodos para você. Porque muita gente acredita que é só mostrar o processo trabalhista para o INSS e pronto. Não. Além de levar o processo trabalhista para o INSS analisar, você vai apresentar todas as provas que demonstrem o vínculo de emprego e seus recebimentos. Isso porque uma sentença, uma decisão trabalhista não vai garantir o seu direito no INSS. Então, você vai guardar comprovantes de pagamento da empresa e todos os documentos que comprovem seu vínculo, como termo de rescisão, comprovante de FGTS, recibo de trabalho. Se você juntar os documentos e o INSS não reconhecer seu período e salário, você vai pedir para o INSS uma justificação administrativa, que a gente chama de JA. Então, esse é um pedido para ele ouvir testemunhas que comprovem o seu caso. E se nada disso der certo, você vai precisar de um processo na justiça. Então, a pessoa entra na justiça trabalhista e fala, já entrei, já está certo, está ganho, né? Aquele período já está comprovado. Não é assim. Você precisa mostrar por A mais B que aquele período que foi recolhido, que está tudo direitinho, que você trabalhou, tá? Então, e por fim, você tem que fazer isso com um período, como a gente estava falando aqui no começo do programa, você tem que fazer antes. Não adianta você vai se aposentar, você está com tempo contado, aquele período, inclusive da ação trabalhista, já está entrando na contagem, você precisa se aposentar, você está correndo contra o tempo, e aí você, em cima da hora, quer fazer tudo. Não dá. Que a gente já tem fama, né? Que brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, claro, às vezes a gente deixa mesmo, né? Não tem. Você tenta até, aí você esquece. É sempre assim, eu tenho outra coisa para fazer mais importante, mais urgente. Mas, enfim, aí quando você vai ver, já está em cima da hora. Então, todo cuidado é pouco. Tenta fazer isso antes da hora. Não deixe para a última hora para você não cair nessa armadilha. Tem também trabalhos ao mesmo tempo, que isso significa que você tenha mais de uma contribuição e que juntas ela pode melhorar o valor da sua aposentadoria. Então, nesses casos, peça para não somar os valores do seu benefício, porque é muito comum que eles usem apenas o valor de uma contribuição. Então, você vai ver que eles não somam, às vezes eles usam o valor de uma contribuição só. Então, isso vai afetar o valor do seu benefício. Então, sempre que você receber qualquer benefício, você vai conferir como que ele fez o cálculo do salário de contribuição. Porque você vai verificar se as contribuições estão somadas. Você pode ver isso na carta de concessão ou na parte de resumo do benefício. Então, isso virou lei em junho de 2019, mas a Justiça já entende que é seu direito somar as contribuições
muito antes disso. Então, você tem que ter somado, porque o INSS, às vezes, ele não soma, tá? Então, tome cuidado com isso. Insalubridade, periculosidade. Aqui a gente tem muito problema com isso, que é um dos grandes motivos do INSS ter tanto processo na justiça. Porque a insalubridade e a periculosidade, o INSS muitas vezes não considera, ele usa vários motivos para negar. Então, ele fala, não, mas você está provando, meu filho, mas está aqui, eu tenho todo o meu direito, tenho PPP, está dizendo que eu tenho, não, mas veja bem, eu não vou considerar porque eu entendo. Bom, aí ele não vai considerar o PPP, aí ele alega irregularidade, ele não aprova os períodos, porque anterior a 20/4/95 é por categoria profissional. Então, determinada categoria profissional, você tem aquela motorista de ônibus, é considerado especial, tá? Aí eles não consideram. Às vezes eles alegam que o equipamento de proteção individual elimina a insalubridade, o que não é verdade, que é o caso do abafador de som, quando na verdade o som passa pelo osso. Então, assim, ele reduz, mas ele não sana completamente o problema, tá? Bom, faz referências a laudos que não correspondem a seu caso, o INSS não considera agentes que podem ser reconhecidos por via judicial. Então, tem muita coisa que ele usa para negar o seu direito. Então, primeiro você precisa saber que categorias profissionais, até 28/4/95, você não precisa do PPP para comprovar que você trabalhava em atividade especial. É por categoria. Então, você era um motorista, já vale, tá? Sempre vale a pena reforçar, você está atento, se há informações no PPP e se elas estão corretas. Porque eles sempre vão negar, eles sempre vão dizer que eles não consideraram, eles vão mudar a decisão. Então, muitas vezes, você precisa entrar na justiça para você ter aí esse direito reconhecido. Bom, outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado são as contribuições como autônomo. Porque são as recolhidas em carnês para que elas entrem no cálculo. Então, por exemplo, eu trabalho como autônoma, a doutora Regina Lemos trabalha como autônoma, então a gente vai lá e recolhe a nossa guia, né, direitinho, todo mês a gente vai lá e recolhe. Então, o que pode acontecer é ele não registrar essas contribuições, ou às vezes você recolher com código errado, e esse período não contar para a aposentadoria que você quer. Então, às vezes, acontecem casos de o cliente contribuir com código errado. Então, ele contribui com, eu vou economizar, então eu vou recolher no código 1163 para eu me aposentar. Só que ele quer se aposentar, ele está recolhendo um código que só dá direito à aposentadoria por idade, mas ele quer se aposentar por tempo de contribuição. Aí o que isso vai acontecer? Vai ficar esquecido todos os pagamentos como contribuinte individual. Ou ainda, se ele quiser ter esse valor somado, para que ele possa considerar na aposentadoria, o que ele vai ter que fazer? Recolher toda a diferença, de 11% que ele recolheu para 20%. Mais juros, multa. Então, o que vai acontecer? Vai dar problema, às vezes ele não vai ter esse dinheiro. Aí, na hora que ele quer se aposentar, ele não pode se aposentar. Olha o rolo que as pessoas fazem. Então, procure alguém, veja se você está recolhendo direitinho, porque depois, em cima da hora, é complicado. E a gente vê que todo mundo deixa tudo para a última hora. Tenha os carnês sempre em dia. Guarde o comprovante de pagamento de todas as suas contribuições, que às vezes a gente vê a pessoa recolheu. Tem um caso no escritório que ele fez 1 ano com um NIT que nem ele sabe. O NIT é a mesma coisa que o PIS, que é o código perante o INSS, número de identificação do trabalhador. Só que ele fez com o código errado. E aí o que aconteceu? O INSS não aceitou. Então, e a gente foi lá, mostrou, levou os carnês, falou, tá aqui o carnê, tá aqui. Não, mas esse valor entrou no cálculo de uma mulher e essa mulher já se aposentou usando esse tempo. Olha a confusão. Então, precisou entrar com uma ação judicial para reconhecer esse ano que ele pagou com o NIT errado. Olha, então ele precisou do carnê. Isso faz o quê? Muitos anos que ele tem esse carnê. Então, é bom você guardar. Conferir se todos os pagamentos constam no CNIS. Você vai lá no Meu INSS,
puxa o seu CNIS e vê se está tudo direitinho, se não tem problema. Você vai conferir a alíquota do recolhimento, você está recolhendo com 20%, com 11%. Tem um monte de gente que chega, começa a recolher como dona de casa. Pega, simplesmente vai lá, emite, começa a pagar 5%. Aí você fala, você está inscrita no CAD único? Não, o que é CAD único? Pois é, se você não se inscrever no CAD único, que é no CRAS, tá? Você vai lá no CRAS da sua cidade, você vai fazer esse cadastro dizendo que você é família de baixa renda. Aí, depois de autorizado, se você está inscrita no CAD único, aí você começa a contribuir. Então, tem gente que já está lá pagando e está errado. Então, precisa tomar cuidado. Por quê? Porque o pessoal gosta de jogar dinheiro fora, é uma coisa louca. A gente vê, assim, o pessoal gosta, joga um dinheiro fora, porque às vezes fala assim, não, eu não vou consultar ninguém, porque eu vou economizar esse dinheiro, só que acaba gastando, pagando tudo errado. Precisa tomar cuidado. Se você pagar errado, às vezes aquele dinheiro, esse do 5% que pagou errado, não tem o que fazer. Não entra na contagem, porque não tem autorização, porque não comprovou que é baixa renda. E aí? Aí você vai recolher a diferença para 20, você vai ter esse dinheiro? Porque às vezes a pessoa não tem esse dinheiro. Então, precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Documento, né, doutora, é uma coisa muito importante. Documento, a gente que é advogada, né, a gente pede, a gente adora documento. Às vezes a pessoa vai, ai, doutora, desculpa, estou trazendo tanto documento na consulta. A gente fala, não, quanto mais melhor, né? Para comprovar. Traga documento, porque o documento é o que vai te dar a comprovação daquilo. Sem o documento, eu não tenho como comprovar, eu não tenho como expor para um juiz ou para o INSS aquilo que você está falando. Então, guarde documento. Não faz mal que vai embolorar, guarda o documento, porque se você jogar fora depois, é uma dor de cabeça para comprovar. É um sufoco que vocês não imaginam o que é para depois ir atrás de um documento. Tem gente que, né, tem mania, faz uma limpeza, joga tudo fora. Joga que, minha casa não tem um documento. Eu olho para a pessoa, às vezes o meu olho até enche de lágrima. Eu falo, e agora? Como é que você vai... Jogou 20 anos de contribuição no lixo. Jogou. A casa está limpa, mas não tem um documento para comprovar. Mesmo aquelas pessoas que se aposentam, guardem o documento. Por favor, não deixe de guardar o documento, porque se você joga fora, é complicado de comprovar aquilo que você precisa. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou aproveitar e abrir espaço aqui para a doutora Regina deixar os contatos dela. Quem quiser fazer contato diretamente com ela, pode fazer. Doutora, deixe os seus contatos, obrigada, por favor. Doutora Tatiana. Meu contato é telefone 11 de São Paulo, 99402-2828. Você que está precisando de fazer sua união estável, regularizar sua situação, venha fazer uma consulta aqui com a gente. Doutora, repete de novo o seu... Esse telefone tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp. Repete devagar, porque às vezes a pessoa está na rua, está correndo, não consegue anotar. Fala devagar, por favor. 11 99402-2828. Então, você que precisa de qualquer coisa na área de família, inventário, ligue, mande um WhatsApp, entre em contato com a doutora Regina. Fala de novo, doutora. 11 99402-2828. Gente, agora fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.